Boa terça-feira, pessoal! Como é que estão as coisas por aí? Hoje nós vamos falar de dinheiro, de gestão financeira dentro dos escritórios de advocacia. Eu estou muito feliz que hoje eu tenho a Priscila Andrioli comigo, que é uma gestora de escritório de advocacia. Sejam bem-vindos! Hoje é o dia de finanças aqui para a gente falar sobre como a gente conseguir conciliar produtividade, gestão financeira para melhorar o nosso escritório de advocacia, tá? Então eu já peço para vocês entrarem, puxarem suas cadeiras, ficarem à vontade, ir ali na flechinha e convidar todo mundo do escritório, tá, gente? Convidar quem trabalha com gestão. Já chegou aqui minha convidada, olha que maravilha! Não se esqueçam de chamar todo mundo do escritório, quem faz ali o contas a pagar, o contas a receber, quem está envolvido nessa parte de gestão financeira do escritório e do departamento jurídico também, que envolve gestão de contratos, tá? Fiquem à vontade ali, ó. Solicitação, ela que solicitou, aqui, ver. Priscila entrou, aí, olha só, gente, a gente é muito pontual, né? Prazo é coisa séria para advogado, né, Priscila? Exatamente, levamos a sério, né? Apesar de eu não ser advogada. Ah, mas a gente atua com eles, né? Não tem... Exatamente. Pega o feeling, né? É isso aí, nosso público aqui é todo advogado, gestor. Que prazer ter você aqui. Oi, Nil, seja bem-vinda. Saudades. Pois é, né? Depois a gente vai contando aí no meio da live as novidades, que faz um tempão que eu não vejo você. Bom, então eu vou apresentar aqui rapidinho a Priscila. Primeiro, Pri, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo por estar aqui comigo. Chamei a Priscila meio em cima da hora, sim, né? Por questão de agenda aí. E fico muito feliz, obrigada. Eu sei que sempre posso contar com você, com pessoas como, por exemplo, o que está aqui na nossa live, a Nilciane, querida. Preciso falar com você hoje, tá, Nilciane? Bom, então assim, gente, a Priscila, ela é gestora, tá? Gestora de escritório de advocacia, trabalha já com gestão há algum tempo e ela é formada em gestão e serviços jurídicos. Coincidentemente, ela é minha aluna, foi minha aluna, né? E a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Pri, então aproveita aqui para se apresentar para todo mundo. Tudo bem, gente? Boa noite. É um prazer estar aqui com a Tati, né, minha professora. Vai sempre ser eterna minha professora, não só da faculdade, mas nós já enfrentamos aí uma parceria aí em um dos escritórios que eu atuei. Fizemos aí uma revolução nesse escritório, né? E desde então seguimos aí nesse contato, na amizade. Então, precisando de emergências aí, podem me chamar que eu tô aqui. Bom, fala um pouquinho de você, assim, né? Eu já falei da tua formação, mas um pouco de como que é o teu trabalho hoje em dia para eles te conhecerem, tá? Nesse escritório que eu fiz consultoria, a Priscila acabou sendo ali uma gestora, né? Atuando como uma gerente jurídica na prática. Conta um pouquinho como que era esse dia a dia e como que é hoje, né? O que que você faz hoje? Antes de começar a fazer as perguntas aqui de gestão financeira. Isso. Então, nesse escritório em que atuamos ali, existia uma defasagem no quesito financeiro, né? Não existia o departamento financeiro no escritório. Quando nós começamos no início ali a redesenhar a controladoria, né, a trazer novos parâmetros de controladoria, conseguimos organizar a casa e aí ficou o financeiro a ser organizado, né? Foi definido o papel da controladoria, foi contratado um assistente de controladoria, aí chegou a vez do financeiro. Tendo em vista ali o financeiro de um escritório de advocacia, que muitas pessoas pensam, né? Faz financeiro de qualquer empresa, consegue fazer o financeiro de um escritório. Não é bem assim. Nesse escritório nós contratamos uma pessoa com uma formação excepcional, né, no quesito administrativo financeiro,
e a pessoa não deu conta, não porque ela não era qualificada, e sim porque ela não entendia o meio jurídico. E aí eu peguei um pouquinho dessa sacada, né? Poxa, se eu entendo o meio jurídico, eu já estou aqui fazendo financeiro, eu só não tenho título, né? Mas já estou fazendo. Então eu vou investir nesse lado. Então eu ingressei com uma pós em controladoria financeira, né, para agregar conhecimento e dar continuidade ao trabalho. Então, realmente, muitas pessoas enxergam que um escritório de advocacia não precisa de ter um gerenciamento financeiro, mas é um engano que para alguns escritórios pesa, né? Alguns escritórios acabam fechando as portas, não por não ter clientes, não por não cobrar honorários, eles fecham as portas por não cuidar da sua saúde financeira. É verdade. Olha aqui, a Malu, nossa parceira desse projeto aqui, Malu. Faça as suas perguntas, converse com a gente aqui. Vamos fazer de conta que a gente está numa reunião nossa aqui de consultoria, tá, gente? Malu, queridíssima, né? Esteve conosco aí. Uma líder para a vida desse projeto. Para a vida toda, né? Mas ela mudou de cidade, ela acabou mudando, né, um pouquinho o rumo ali. Mas foi muito legal, um prazer maravilhoso ter vocês aqui. Bom, então assim, eu não sabia dessa pós, dessa formação tua. Você está terminando a tua pós em gestão, em controladoria? Não, eu já terminei. Eu terminei o curso e eu já ingressei na pós de controladoria financeira e também fiz um MBA de gestão empresarial. Então, eu fui agregando conhecimento para abrir, né, os horizontes, porque dentro de um escritório, nós temos que visualizar o escritório como uma empresa. Não só um escritório de atendimento jurídico, e sim como uma empresa. Se você visualizar o escritório como uma empresa, há várias áreas ali de conhecimento que você precisa ter para você poder fazer com que aquilo se desenvolva como uma empresa. E é bem bacana nós termos essa visão de que o escritório é uma empresa, de que tem departamentos, mesmo o escritório sendo pequeno, né, 1, 2 sócios, né, um associado e um estagiário, ele é uma empresa. Verdade. Sendo 2 sócios e uma recepcionista, ele é uma empresa. Verdade. Então, vamos lá. Os erros que os escritórios, né, às vezes eles vão olhar a live ali e vão pensar: ah, mas eu não estudei isso na faculdade, não é para mim, assim como gestão da produção jurídica, né? Então, é assim para você. A gente sabe que nas rotinas, né? Primeiro o erro que os pequenos e médios advogados sócios fazem é misturar, às vezes, conta pessoal com conta financeira, né? Então, finanças de escritório não é só contas a pagar, contas a receber. Fala um pouquinho dessas rotinas, cuidar dos contratos também, né? Cuidar da precificação, né? A parte financeira é importante para saber quanto custa a operação. Então, como fazer isso? Você que é tão especializada e tem tanta experiência, como fazer isso? Gestão de contratos também, eu via que você fazia esse acompanhamento, né? Dos contratos, dos pagamentos, o escritório tinha pareceres que ele cobrava, então, para isso não ficar solto, né? A gente tem esses relatórios para os sócios, né, que a gente extraía do software. Fala um pouquinho disso, assim, dessas dificuldades e vai explicando aqui. As minhas lives são sempre como aulas, assim, a gente tem que ensinar o pessoal, eu falo para o pessoal, caneta na mão, para a gente ir realmente explicando, né, para quem está assistindo e para quem vai assistir depois, o que é importante e como começar. E fala também de precificação, né, que acho que é o pontapé ali, né? Quando o cliente chega, como é que você faz uma precificação, qual que é o custo da sua operação. Fala um pouquinho disso, de precificação e afins, até chegar lá. Então, Tati, na verdade é tudo uma estrutura, né? Assim como você dá as suas aulas ali de controladoria, é uma estrutura, né? Onde tem os sócios, a controladoria, os associados, financeiro, administrativo e recepção. O financeiro, ele funciona mais ou menos da mesma forma, tem uma estrutura dentro do departamento financeiro, seja uma pessoa fazendo todo o financeiro, ou se tem o financeiro e um assistente.
E como que funciona essa estrutura? Fala-se muito sobre precificar honorários, mas antes do precificar os honorários, você precisa ter em mente de quanto custa um processo no teu escritório. Se você não sabe qual é o custo desse processo, você vai cobrar e vai cobrar de forma equivocada. Você pode cobrar mais, você pode cobrar menos. E a gente tem que tomar um cuidado na questão financeira, quando você fala em honorários, como você vai passar isso para o seu cliente. Porque o cliente, vamos ser bem sinceros, né? O cliente que vai no escritório de advocacia, ele está com o quê? Com um problema. E ele quer resolver esse problema. Porém, é a questão do custo. Eu vou gastar para resolver um problema. Ou seja, ele já vai de mau humor, né? E tudo mais. Então, você tem que ter uma precificação com uma base sólida para você ter certeza naquele preço que está passando para o cliente. E ele entender que é um investimento, né? Não é um custo. Não titubear Para você vender da forma correta, né? Exatamente. E para você chegar a ter essa certeza para passar esse honorário, você tem que saber exatamente o custo da tua operação. E o que engloba o custo? É tudo. Quanto que você recolhe de impostos, quais são as suas despesas fixas, quais são as despesas variáveis, se você fez investimento, se você não fez, a folha dos teus colaboradores. Então, quando nós falamos dessa forma, nossa, eu estou cobrando muito mal, porque a despesa do meu escritório é enorme, não bate. Mas aí que tem as contas que o financeiro vai fazer para você entender como que faz esse cálculo. O que o teu financeiro tem que fazer? Vai fazer toda a somatória de todas essas despesas, e ele precisa de estar em contato com a tua controladoria. Tem que ter o contato do financeiro com a controladoria. Tem que ter essa comunicação, tem que ter esse elo. Se não tem essa comunicação, esse elo, uma parte do cálculo vai falhar. Porque ele precisa saber quantos processos você tem no teu escritório que são verdadeiramente ativos, que estão tramitando. Não vale processo sobrestado, somente os processos que estão tramitando. Porque se eles estão tramitando, eles estão demandando serviço, estão demandando que teu advogado esteja peticionando, que a tua controladoria esteja verificando os prazos, que a tua recepcionista está atendendo o telefone e passando o recado. Então, você tem o número X dos teus processos tramitando e você tem o valor das suas despesas, você vai fazer uma conta de divisão. Você vai dividir o valor das suas despesas pelo número de processos ativos, aí você vai chegar num número, numa porcentagem, um percentual de valor que você tem na tua banca. Aí, a partir desse número, você vai pegar lá um número X de meses que um processo costuma tramitar, geralmente 36 meses. Aí você consegue chegar num valor aproximado de quanto custa um processo. Então, assim, é superficial essa conta, porque tem que realmente pegar papel, caneta. Fazer um parecer, tem que processo rápido, né? Exatamente. E também, parte dessa estrutura vai da sua decisão de como você quer cobrar. Você vai cobrar mensal do teu cliente? Você vai ter cliente mensalista? Você vai cobrar só no êxito? Você vai cobrar na entrada? Como que você vai cobrar? Então, são essas decisões que você tem que tomar, né? Então, por isso é importante você ter essa conta de quais são as suas despesas, isso as despesas gerais, para daí você chegar nesse número. E é fácil. Apesar que tem muitas pessoas que acham, nossa, é muito difícil fazer o cálculo, ele não é. Ele é basicamente uma regra de 3 e você consegue chegar no número base. Eu sempre digo que esse número ele é base porque vai depender de quantos processos você tem tramitando. Aí eu volto a falar da comunicação com a tua controladoria. Questão de contratos, né, que você me perguntou ali, a gestão de contratos. É algo muito, muito, muito importante, porque nos escritórios, a maioria dos escritórios, é geralmente um dos sócios que fica responsável por elaborar os contratos, fazer as propostas de honorários.
e geralmente não chega em tempo hábil para o financeiro. Geralmente é assim, já passei em alguns escritórios e o financeiro é a última pessoa a saber do contrato. Geralmente o contrato já passou o prazo do cliente pagar aquela entrada de honorários, daí dá-lhe o financeiro correr atrás da informação. Então tem que ter essa integração também. O sócio ou o advogado responsável pela elaboração do contrato, além de elaborar, ele tem que comunicar no financeiro. Olha, financeiro, a partir Precisa do ter dia uma 10... controladoria, né? Uma controladoria para a gente fazer o cadastro na recepção, passar para atendimento, colocar um Isso. prazo ali para cobrar, fazer um contrato com assinatura digital também, né? Porque é na hora, o cliente assina Sim, ali. Isso é importante. Eu acho que a maioria, não posso dizer todos os escritórios, né, mas a grande maioria já tem optado pelas assinaturas digitais e isso facilita muito. É muito rápido, muito dinâmico. Enviou, o cliente assinou, já recebeu, já faz o lançamento no software. Isso é muito importante, você ter um software de gestão que além de você conseguir lançar o jurídico, as peças propriamente ditas, o andamento processual, você também tem a parte do financeiro, fica tudo num lugar só, né? Você consegue vincular aquele processo com aquele pagamento, então facilita. Uma travadinha E se você aqui, não tem... fui eu. Aqui tá normal. Precisa ter um software, né? Não tem jeito. Exatamente. Se você não tem um software, estuda, faz um levantamento financeiro, se é viável investir no momento, tendo essa viabilidade, estuda qual perfil de software se enquadra à necessidade e mão na massa, né? Tem que alimentar as informações, porque como que você vai saber de todas as suas despesas, investimentos, folha, se você não tem, né, esses dados? Sabe? Vou olhar o extrato, mês a mês você olhar o extrato bancário do que pagou, do que não pagou, você vai levar horas para fazer. Se você tem um software, no caso, eu tenho bastante conhecimento no CPJ, né, o financeiro do CPJ. Com 2 cliques eu consigo tirar o BI do CPJ e eu consigo ver o montante de receita, o montante de despesas, investimentos e assim por diante. Então, facilita muito a vida do financeiro, né? E através do BI você consegue tirar relatórios mais eficientes para você ter essa mensuração, se você teve lucro, se você teve despesa. É algo que perguntam muito, né? Quando se fala em honorários administrativos. Fale-me mais sobre isso. Eu já ia te perguntar sobre que relatórios que são importantes para encaminhar para o sócio, né? Quais relatórios internos, né? Que eu chamo os relatórios para a gente fazer para os sócios. O que é importante? Tem algum relatório que ele é encaminhado diariamente para o sócio, né, ou para a controladoria? Tem algum relatório que é encaminhado? Boa noite, Maurício, seja bem-vindo. Façam suas perguntas, tá, gente? Não se esqueçam. Tem algum relatório que é encaminhado semanal, mensal, acompanhamento, assim, de todas os atendimentos, os contratos que estão atrasados, dessas entradas também, né, de contas a receber? Que relatórios que você acha que são importantes para ter nesses BIs, gente? Que os BIs são os Business Intelligence, que são os relatórios que realmente vão trazer um plano de ação, né? O que você acha que é importante, né? Por onde começar e o que avançar depois nesses BIs? Então, primordialmente, financeiro tem que ser visto todos os dias. Todos os dias você tem que entrar lá no teu fluxo financeiro, seja no CPR do CPJ ou a forma de algum outro software, né? Às vezes apresenta de uma outra forma, mas você tem que entrar no financeiro e você tem que olhar todos os dias. Viu? Tem contas a pagar, você tem que ter a programação, né? O que é prioridade no teu financeiro, contas a pagar pela manhã, contas a pagar logo após o almoço, no fim do dia. Se programa e olha, todo dia faz o pagamento de contas, verifica se há pagamentos a receber,
E geralmente pagamentos a receber, ele vence, por exemplo, dia 15. Você não deixa para verificar no dia 15. Você verifica o contas a receber com pelo menos 5 dias de antecedência e você programa um lembrete para o teu cliente. Então, você dispara o lembrete para o teu cliente que tem um boleto a vencer, que tem um honorário de entrada para vencer em tantos dias. Então, você olha o contas a receber sempre com antecedência para disparar esses lembretes. E o relatório de custas, é muito importante você ter um relatório de recolhimento de custas que vá diariamente para você. Por quê? Claro, né, em casos que o escritório assume as custas para cobrar ao final. Mas você tem que ter esse relatório para verificar quem está gerando essas custas, se realmente está sendo lançado. O financeiro sabe, tal cliente, né, da carteira X, o escritório será responsável por recolhimento de custas. Passa meses ali, você não vê movimento no processo e não tem custas, ou seja, você conversa com a controladoria. Tá tudo certo com o processo, tá andando, ninguém esqueceu, né? Então, tem que ter essa ponte. Todo mundo pensa, mas financeiro só cuida do número, se pagou conta ou se não pagou. O financeiro ajuda a controladoria no quesito monitoramento de processo e a controladoria ajuda o financeiro quando finda um processo. Findou um processo, a controladoria tem que inserir nesses relatórios que findou um processo que vai para o financeiro cobrar o êxito. Então, é tudo parceria. Em alguns escritórios, o próprio advogado que faz o acompanhamento, a monitoria daquele processo, quando recebe ali a notificação de um prazo de alvará, já comunica o financeiro. Então, tem alguns casos que é dessa forma. Lá onde eu trabalhei com a Malu, era a controladoria. Então, nós éramos, né, unha e carne, porque ela via lá uma solicitação de pagamento, ela já, opa, deixa eu falar com a Priscila que é com ela. Então, dava muito, muito certo, nós não perdíamos prazo para apresentar contrato de honorários, fazer pedido de TED, era um escritório previdenciarista, então foi uma fase muito, muito boa do escritório, que funcionou muito bem. A apresentação de contrato, então essa comunicação é bem importante, bem importante. E outro relatório também que é importante é o relatório mensal, né, de apresentação aos sócios, de acordo ali com o teu movimento, né, você faz a prestação de contas de tudo que entrou, de tudo que saiu. Claro que no desenho da estrutura que o sócio deseja receber esse relatório. Sim, sim. Né? Ele vai e se ele tem um DRE, como é que funciona isso, né? Tudo. Exatamente, exatamente. Por que eu digo a estrutura que aquele escritório precisa? Porque para muitos sócios a visualização do relatório, o que é importante para ele? Geralmente, o que a maioria dos sócios querem saber. Eu lucrei? Eu tive lucro esse mês? Ele não quer muito saber o que ele pagou, o que ele deixou de pagar. Ele está querendo saber se teve lucro. Para muitos sócios, assim, eu lucrei, tá ótimo. Não, eu não lucrei, o que está acontecendo? E esse software tem esses relatórios, Pri? Você que é mais aí... que sabe melhor, né? Esse software já passou para o CPJ e tudo. Eles têm isso assim, é simples, é fácil, que eu sei que você ficou ali um mês, né? Customizando tudo para conseguir fazer, mas ficou lindo, né? Então, são duas vias aí. Quando você começa com software zerado e você sabe fazer a alimentação dele, ok, beleza, né? Você vai chegar no fim do mês, você vai seguir o passo a passo do treinamento que você teve e ele vai gerar, sim, um resultado. Desde que você tenha, né? Você comentou o DRE tem que estar muito bem estruturado. Que é no DRE que você vai colocar o que é receita, o que é despesa, né? O que é investimento, o que é retirada de lucro ou prolabore. Então, é tranquilo desde que você faça a alimentação correta.
Eu sempre falo, você pode ter o melhor software do mundo, mas se a pessoinha que está lá atrás não souber alimentar, ele não vai fazer milagre. No meu caso, quando eu entrei lá nesse último escritório, não era feita a alimentação correta do sistema. Então, tinha muita coisa lançada de forma incorreta, coisas lançadas em duplicidade, né? Nós tínhamos lá uma defasagem de receitas lançadas, eram lançadas as despesas e não era lançado receita, então não saía um relatório. O relatório era um déficit de muitos R$ 1.000 lá, que não fazia jus, né, àquela receita do escritório, porque ficou cerca de 3 anos em o movimento financeiro do escritório sem um lançamento de receita, só despesas. Aí nós zeramos o sistema, tivemos que zerar o sistema, porque fazer a correção desses muitos, né, R$ 1.000 aí não dava certo. Depois que zerou, sim, 2, 3 cliques, tira lá o BI e estava tudo certinho, todas as entradas. Daí você customizou tudo, você colocou bem certinho, sim, né? Acho que não sei se você fez uma limpa, se você colocou onde ficavam os contratos, onde ficavam ali. Tem uma customização longa, né, Pri? O que é importante quando a gente vai customizar um software para o dia a dia, assim, para quem está começando? Que eu tenho muitos clientes, até escritórios médios, que não usam uma parte financeira de um software. O que é importante ter para começar? Então, primeiro você vai incluir ali as tuas receitas. O que é receita? Os honorários de êxito, os honorários, né, avulsos. Você tem que colocar ali na receita se você vai cobrar um mensal, se você vai cobrar honorário fixo, se você vai fazer uma despesa variável ou somente despesas no geral, né? Porque tem isso também, tem despesas fixas, despesas fixas é aquilo que tem todo mês. Aluguel, luz, água, né? Folha de pagamento, tudo isso é despesa fixa. E despesas variáveis. Quebrou um vidro, preciso consertar o vidro, então uma despesa variável. Precisei chamar o jardineiro, né? Despesa variável. É o mais importante, você ter entrada e você tem que ter a saída. Segundo ponto, que todo software jurídico que tem a parte financeira, você tem que dizer para o software que repasses do meu cliente, a parte do cliente, ele não é despesa. E o valor integral que eu recebi do processo não é receita. Então, o software ele precisa entender e precisa que você diga isso para ele. Todo software tem uma configuração específica que você faz lá dentro do DRE, que ele vai identificar. Por exemplo, o teu cliente recebeu, do processo do teu cliente, entrou R$ 100.000. E você cobrou 20% de honorários, né? Os R$ 20.000 honorário, ou seja, o teu DRE vai entender isso lá no teu relatório e ele não vai fazer uma entrada e uma saída, ele vai fazer somente o honorário. Honorário de êxito, R$ 20.000. Então, fica bem certinho. Então, são as coisas mais importantes que você tem que configurar dentro do software. Entrada, saída e você poder dizer para o teu software que, quando se trata de entrada de cliente, ele tem que fazer essa conta para você. Aí chega a configuração do contrato. Lá na parte de contratação, tem que ter o importante, né, ao meu ver, que tem que ter nessa parte de todo software, campos específicos para você poder colocar esses percentuais. Se você coloca esses percentuais nesses campos, o sistema já pode fazer o cálculo para você. Então, você insere as informações de acordo com o contrato. Quando entra aquele valor e você dá baixa no teu CPR, ele já faz o cálculo automático para você. Caso o software não tenha, e se você gosta muito do software, ele não tem essa ferramenta, aí você tem que
exportar esse relatório no Excel e fazer pelo Excel também, que não dá trabalho, né? Você joga uma fórmula ali no Excel e fica tudo lindo, Mas o maravilhoso. ideal é ter um software, né? Me ajuda aí. O ideal é o software. O ideal é quase assim imprescindível você E que ter um ele tenha um software departamento, de uma área gestão. financeira, né? Exatamente, que tenha essa parte É, financeira e possa facilitar o dia a dia, né? outra, Porque outra dúvida que por eu mais tenho. que você tenha alguém que faça o financeiro, pode falar. Outra dúvida que eu tenho. Então, a gente já sabe como customizar, quais são os relatórios mais importantes, como inserir essas informações. Agora, sim, eu vejo muita dificuldade dos escritórios de contratar pessoas para a área financeira, né? E eu sei que você também trabalha como a gerência, né, de escritório, a gestão geral do escritório, acaba passando um pouco por gestão de pessoas, né? O que é Uhum. importante, né? Porque às vezes eu mesma faço entrevistas e às vezes alguns testes, né? Testes de personalidade. Se a gente for fazer um teste de aptidão, é importante fazer um teste de Excel, um teste de velocidade. Como que é essa contratação de um assistente financeiro, por exemplo? Então, os testes são muito, muito, muito importantes, independente de qual área. Eu sou fã dos testes, recentemente fizemos processo de seleção, então tudo quanto é teste que tem, aplica, porque vai te ajudar a você entender como que é a rotina dessa pessoa. Não que você vai saber 100% como vai ser o comportamento, enfim, mas ele direciona bastante cada um para a sua área específica. No quesito financeiro, tem que ser uma pessoa que tenha boa concentração, né, que consiga, independente do que está acontecendo ali à volta, ter essa concentração, principalmente em escritórios que são de andar único, né, onde todo mundo fica no mesmo andar e divide mesa. Então, a pessoa tem que ter uma concentração assim de um nível considerável. Não precisa ser, né, aquela concentração cai o mundo, a pessoa não está sabendo o que está acontecendo. Por ser um escritório de advocacia, tem que estar meio atento. Mas tem que ter uma boa concentração. Pessoas do perfil lobo, que é o meu caso, funcionam bem ali no financeiro, né? Por ter essa questão, Para não, quem não preciso conhece, resolver. é um teste que chama Você SA, tá? Que a gente tem lá o tubarão, a águia, o lobo e o gato. Então, o lobo é a pessoa que tem concentração, que é metódico. Exatamente, era um outro ponto que eu ia mencionar. As pessoas metódicas se dão bem ali, porque vai bater o cálculo, vai fazer uma prova real e vai ver se realmente é aquilo mesmo que tem que ser cobrado, se está certo aqueles jurinhos que estão cobrando e tudo mais. Aptidão. Como ultimamente nós temos a utilização de muitos softwares, às vezes é difícil você encontrar uma pessoa daquela área que tenha um conhecimento em tal software. Mas se a pessoa tiver boas noções de Excel, souber aplicar fórmulas de Excel, ela vai aprender a mexer nos softwares. E Excel é uma boa base. Tem algumas pessoas que falam, Excel morreu, Excel acabou, porque tem software de tudo. Se você está com dúvida até daquilo que o teu software está trazendo, joga numa fórmula de Excel que você vai tirar a prova real, você vai ver se realmente está com algum erro ou não. Então, eu ainda utilizo Excel principalmente para apresentação de dashboard. Fechou 3 meses do teu financeiro, você quer ver como que foi o teu trimestre. Joga num dashboard ali que o sócio vai gostar. Vai gostar dos números que serão apresentados. Para quem não sabe, gente, o dashboard, ele é uma forma de apresentar relatório, tá? Em gráficos, gráficos pizzas, gráficos coluna, que traz esses relatórios inteligentes de uma forma mais visual. Eu sou apaixonada, né, por dashboard, então gosto bastante quando vai fazer essas apresentações, né? E o financeiro trazer isso. Isso. Então, assim, importante nessa precificação, como é que funciona, para explicou pra gente como customizar aqui, a gente chama, né, Malu? E como fazer essa precificação,
como customizar a ferramenta, o que é importante, como contratar uma pessoa, né, o que ela tem que ter. E eu sei que você acha importante a integração das áreas, né? Que a gente tem ali, o escritório, olha que honra, doutor César Brito, foi nosso presidente da OAB aqui, Brasil. Doutor César, seja bem-vindo lá de Brasília, um beijo para Brasília. Eu sei que você sabe que o escritório é um organismo, né? Então, nós temos aqui as informações que estão na recepção, marketing, finanças, societário, gestão de pessoas, controladoria, área financeira. O que você acha importante nessa integração? Fala um pouquinho sobre essa integração dos departamentos. Comunicação entre departamentos, primordial, né? Ter essa comunicação do que cada um faz. E começa pela premissa. E como resolver isso? Fazer reunião semanal, fazer reuniões. vídeos de treinamento, integração. Como é que funciona isso? Hoje existe, né, depois que teve pandemia e tudo mais, parece que o pessoal abriu um pouco a mente para ocorrer, né, esse diálogo interno dentro das empresas. Foi até necessário, com todo mundo em casa, então o pessoal sentiu essa necessidade, então hoje está um pouco mais fácil de inserir, né, principalmente dentro do meio jurídico. Reuniões são ainda uma boa pegada e reuniões rápidas, né? Decide o que tem para decidir, já vai com a pauta pronta. Formas de comunicação interna, por exemplo, Skype, tem alguns escritórios que ainda utilizam Skype, onde está toda a equipe, Slack, o próprio WhatsApp, grupos de WhatsApp, para comunicações gerais, mas é primordial para todo e qualquer escritório, seja um escritório pequeno que está começando ou um grande, ter manuais. Manuais ainda assim é uma grande fonte de ensinamento para quem está entrando, como que esse escritório funciona, para quem já está, para dar uma relida, porque esquece, né? E inclusive para quando você vai fazer uma rescisão, às vezes você vai fazer um feedback, né? Com a pessoa questiona alguma coisa, tá ali no manual, você pode, olha, mas você ficou todo esse tempo com essa dúvida, está no nosso manual. E, claro, fez um manual novo, treinamento de equipe. Muita gente que não gosta, fala, acho que é perder tempo treinar a equipe, mas treinamento de equipe faz toda a diferença. Né? Acho que você lembra do escritório, né, que trabalhamos lá, né, junto com a Malu. O pessoal torcia o nariz quando se falava em treinamento, mas quando acabavam os treinamentos, estava todo mundo, nossa, que sensacional, que legal isso, foi muito bom, abriu a nossa mente. Então, realmente, pensar em estruturar treinamentos dentro do escritório. Né, e manual de absolutamente tudo que é necessário dentro do escritório. Tudo. A recepção precisa de um manual, a controladoria precisa de um manual, o financeiro precisa de um manual, como elaborar peças específicas é bom ter um manual. Então, basicamente, tudo que gerencia o escritório, que faz a engrenagem girar, é bom ter um manual. Eu já tenho passado agora para fazer manuais em vídeos. Alguns escritórios eu consigo fazer em vídeos, treinamentos curtos. Então, às vezes, tem que ter uma cultura. Às vezes, eu faço manuais, né, nos escritórios, mas às vezes eu torço um pouco o nariz, porque eu sei que um escritório ou outro não vai funcionar muito, vai ficar na gaveta. Então, a gente tem que prestar muita atenção, né? Deixa eu te contar uma coisa. Agora, existe uma tendência da gente trabalhar muito, não ao invés, mas além da controladoria jurídica, legal operations. E a grande diferença entre controladoria jurídica e legal operations é que o legal operations ele tem também o financeiro, o departamento financeiro. Ele nada mais vai fazer do que colocar o planejamento estratégico do escritório em prática e também ter a parte de finanças. Então, ter ali todos os investimentos do escritório, os provisionamentos das ações, então fazer uma previsibilidade do que vai acontecer nos próximos anos, isso amarrado a
planejamento estratégico daquela banca e com a controladoria jurídica inserida dentro desse legal operations. Então, a área de finanças, a tua área de finanças aí com gerência é o que a gente está fazendo, o que eu estou fazendo nos escritórios, é o futuro, é o presente, e está cada vez mais junto, né, esse departamento, unido com esses departamentos todos. Sabia disso? Sim. Uhum. Sim, a gente tem, né? Tá tudo tão rápido, né? As coisas estão acontecendo tão rápido. Acho que pós-pandemia, muita gente teve, né, aquele estalo de que, opa, não estou fazendo, preciso fazer. E antes mesmo de pandemia, quando eu estava lá no outro escritório, eu sentia essa necessidade de ter esse vínculo. Poxa, o financeiro está aqui num cantinho escondido, né, e não está tendo nem acesso a todas as informações, como que eu vou chegar ao resultado? Estou tendo lucro ou estou tendo, né, defasagem? Né? É complicado. E eu acho que esse é um outro ponto muito importante quando se fala em comunicação, né? É normal os sócios, né, começaram ali a estruturar o escritório, eles tomarem conta do financeiro. É normal, a gente vê muito isso acontecendo. Só que o que acontece? O sócio, ele tem que cuidar do financeiro, cuidar do pessoal que está chegando, que está saindo, cuidar do prazo que está estourando, do marketing, do comercial, ele tem que cuidar de tudo, de tudo. Então, o que ele puder delegar ali vai ser benéfico para a empresa, né? Voltamos lá no comecinho, um escritório é uma empresa. A partir do momento que ele delega as informações do financeiro para uma pessoa ser responsável pelo financeiro, que querendo ou não ocupa uma boa parte do dia, esses pensamentos assim mais criteriosos, ou fazer o cálculo, ou fazer uma prestação de contas para um cliente, ele vai repassar isso, ele vai ter um tempo hábil para fazer um comercial, para cuidar do marketing, para fazer uma visita, né, uma grande empresa. Então, é importante esse repassar as informações para uma pessoa do financeiro demandar, né? E ter acesso também. Já trabalhei num escritório que fazia o financeiro, mas eu nem sabia que conta que era do escritório, para você ver o nível de financeiro que a pessoa tinha de confiança em repassar as informações. Então, é complicado. Então, eu sei que é difícil para quem é sócio, para quem é dono, porque tem que estar zelando com aquilo. Pensa, meu Deus, é financeiro, eu vou abrir para uma outra pessoa o que entra, o que sai. Mas é importante repassar toda a demanda para alguém que seja responsável, para alguém que saiba o que está fazendo, que vai tomar conta e cobrar esses relatórios. Sim. Algumas vezes eu já fiz termos de confidencialidade, tudo, né? Então, tem como a gente se precaver e às vezes também já deixar tudo agendado, né? O financeiro deixa tudo agendado, ali provisionado, só para o sócio às vezes dar aquela conferida e o ok. Mas tem que ter acesso, né? É como se você fosse um advogado e não tivesse acesso aos processos. Não tem como fazer, são processos que tem dentro do financeiro, né, Pri? Exatamente. E existem várias, hoje os bancos até estão mais modernos nesse quesito, né? Tem alguns bancos, não sei os bancos digitais, mas bancos físicos, eles ainda têm, que você cria uma subconta e você coloca um valor nessa subconta e passa uma senha para a pessoa, vai ter aquele valor ali para fazer os pagamentos, conseguir visualizar o extrato da conta mãe, onde tem todas as entradas, mas ela vai ter um valor específico de movimentação, né? E tem várias formas, né? Como você disse, faz todos os lançamentos e só o proprietário dá um ok, dá uma conferida do que é, do que não é, e fazer esse monitoramento duplo, até o duplo cheque, né? Uma pessoa faz, o sócio dá uma olhadinha, vê como é que tá a saúde financeira, se tem dinheiro na conta, se não tem. Então, é importante ter essa confiança, como você falou, inclusive nos processos. Se confia um processo a um advogado para que ele peticione, né, para que ele dê andamento, por que não confiar, né, o financeiro na mão de um terceiro? Claro, com certeza.
certeza. Bom, então assim, a gente já ensinou aqui como é que faz essa precificação toda, né, de uma maneira simples, que qualquer um pode começar. E é importante a Priscila estar aqui porque as pessoas, os advogados, né, os sócios, os gestores, acabam deixando o financeiro de lado sempre. Então a gente já falou também sobre integração desses departamentos, todos, né, todas as áreas do escritório, como fazer a contratação aqui de um assistente financeiro, de alguém que seja importante para o escritório nesse sentido, né, que realmente entregue para o escritório o que ele está precisando, como customizar uma ferramenta, né, que é importante as ferramentas de dashboard e tudo, a integração dos departamentos, principalmente da controladoria jurídica, né, dos relatórios, quais são os relatórios mais importantes. Então, é um beabá aqui de como começar, né, do micro, do pequeno ao médio, e que conselhos você daria, principalmente para quem não tem nenhuma organização ou para quem já está aí com uma ferramenta, né, ou não utiliza seu software de gestão, né, ou quer melhorar um pouquinho a gestão de finanças da sua banca. Que conselhos você daria para essas pessoas? Bom, primeiro, né, você comentou lá no início, não misturem as contas pessoais com as contas do Conselho escritório. número 1, gente. Anota aí, conselho número 1. Número 1, ajuda a vida da pessoa que faz o financeiro a fazer a separação e você vai ter uma noção melhor do que realmente você está tirando de lucro do teu escritório, né? Segundo conselho, definir um prolabore ou um percentual que você vai tirar de lucro do teu escritório. Se vai ser mensal, se vai ser as datas certas vai ser mensal, às vezes vai ser trimestral. Exato. É muito importante isso para você que está ali trabalhando, né? Ah, não vou tirar esse mês, não vou tirar mês que vem. Fica 3, 4 meses, daí no quarto mês faz uma retirada maior do que era o esperado. Então, também deixa a pessoa que cuida do financeiro um pouco desesperada, né? Com as contas fixas. Então, definir se você vai, né? Ah, é um percentual, eu quero 10% de todo o lucro do mês. Não, eu quero 20% do lucro a cada 3 meses. Então, é muito importante ter essa definição, né? Do E prolabore fazer dessa retirada também periódica. isso, é muito importante ter essa definição de quanto você quer ganhar pelo teu trabalho, né? Ajuda a organizar ali as despesas, ou seja, você sabe que vai ter as despesas fixas, despesas variáveis e vai ter o prolabore do sócio, o lucro do sócio. Se você não tem software, procure um software, né? Hoje você pode fazer reuniões de apresentação sem compromisso com quase todas as empresas. Peçam para ver não só a parte jurídica, mas peçam uma demonstração da parte financeira. Porque também é uma falha quando nós estamos procurando software. A gente só quer saber os dados do processo. Se ele vai trazer o último andamento, se ele vai importar a publicação, se ele vai lançar prazo, se não vai lançar prazo. E a gente acaba esquecendo da parte financeira. Então, peçam para olhar a parte financeira que faz uma diferença. E, claro, estudar ali os teus resultados financeiros uma vez por mês que seja, se você tiver uma demanda muito grande a cada 3 meses, não deixar passar de 3 meses. Estudar ali o teu financeiro, o que pode reduzir de despesa, né? Porque se reduz despesa, aumenta o meu lucro. E fazer a continha básica de quanto cada processo está saindo no seu escritório. Qual o custo fazer essa de cada processo? Exatamente. Qual é o meu custo por processo tramitando? Isso é uma coisa que tem que lembrar, tem que ser o processo que está tramitando. Tendo esse levantamento, você consegue tirar a base de cálculo de todas as outras precificações que você precisa, né? De honorário mensal, honorário no êxito e assim por diante. Então é um beabá, assim, agora tá pronto. A gente já pode colocar no Hotmart para vender isso, gente, né? Agora tá pronto. Pois é. Mais mastigado que isso, né, Pri? Não tem.
Às vezes parece difícil, mas só parece, não é? Quando começa a fazer, começa a fluir, quando vê tá tudo redondo, e eu posso dizer por experiência própria, é tão gratificante você entrar no teu software e você ver tudo redondinho, o saldo que está no teu software é o mesmo saldo que está na conta, não tem preço, gente. Olha, eu vou te dizer que eu vi a sua carinha quando você conseguiu fazer isso, você me mostrou. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito que dá para fazer isso no software. Que lindo! Né? Que era uma versão nova, já ficou lindo, 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 lindo. E eu estava lembrando agora, nós fizemos reunião presencial, acho que foi um dos únicos clientes, acho que eu fui em 3 clientes, no auge da pandemia, né? Eu lembro que eu tenho foto, Uhum, eu de máscara e de face uhum, shield ainda. E eu levei um uhum. tubo de álcool desse tamanho para o escritório, mas a gente foi, né, Priscila? A gente vai, Exatamente, né, estava Assis? lá. A gente vai e faz. Isso aí, que Deu tudo legal, que certo. legal. Bom, pessoal, então, eu espero que quem aqui, doutor José Mendonça, ele sempre entra no finalzinho, doutor José lá de Goiânia, seja bem-vindo. A live vai ficar gravada, tá? A gente já está quase terminando, mas tem um beabá aqui de finanças que, olha, vamos colocar no Hotmart isso aqui. Pri, eu queria te agradecer, assim, imensamente, porque eu sei que você tem 3 crianças, está exausta, matou uma dezena de leões hoje, e eu estou muito feliz de ver o teu sucesso, de ver você estudando tanto, você tão especializada, assim, fico muito feliz de verdade, não é só porque você é minha aluna, mas de você realmente ter encontrado tua vocação, teu propósito e ter investido nisso. Então, estou muito feliz de ter você aqui de verdade, de verdade. Sei que muita gente vai ver essa live e vai te procurar, inclusive, para tirar alguma dúvida, porque isso acontece bastante. E queria te agradecer imensamente, que eu te chamei aos 47, aos 48 de segundo tempo, e você está aqui comigo. Obrigada de verdade. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. E realmente é um assunto que dá pano para manga, né? Nós ficaríamos aqui tranquilo mais algumas horas. Mas é um prazer enorme, Tati, estar aqui, estar colaborando com você e esclarecendo alguns pontos, né? A gente acaba passando rapidamente, né? Só superficialmente. Ali eu sei que dúvidas costumam mesmo surgir, é normal, as pessoas me perguntam, tenho colegas tanto na controladoria quanto advogando também, é normal surgirem dúvidas e, né, estamos aí para esclarecer essas dúvidas, não deixar ninguém passando perrengue, né? Porque financeiro geralmente está atrelado com perrengue, né? Não é nem dúvida. No meu caso, às vezes, financeiro é pânico, porque, gente, eu sou, assim, aquele negócio, eu gosto da tecnologia e sou Word, né? Aquele monte de coisa, assim, de finanças é um desafio mesmo. De fiz consultoria de finanças, gente, é um desafio. E a gente, o advogado, a gente tem um bloqueio mesmo, né? Então, Vocês são humanas, a né? gente é humanas, não tem como. Então, é muito difícil. Mas para nossa Uhum. cabeça, para o dia a dia, não. E se a gente contratar alguém competente, fica mais fácil ainda. Exatamente, gente. Mas obrigada mesmo, Tati, por ter aberto a oportunidade e tá aí, vamos apagando incêndios. Que nada, aqui a gente prepara tudo. De vez em quando tem um incêndiozinho, né? Mas aqui a gente, né? Quando tem a Priscila aí junto, a gente resolve. Ela é minha bombeira, gente. Obrigada, viu, Pri? Obrigada de verdade. E um beijo nas crianças, né? Tá tudo certinho por Deixar. aí. Um beijo para Uhum. eles. Muito carinho de Beijo ter na você aqui Luísa. comigo. Obrigada, minha querida. Então, gente, um beijo. Mandem suas perguntas, que o pessoal manda depois no direct. E assistam quem chegou no finalzinho. E até semana que vem, terça-feira. Obrigada, Pri. Imagina, Tati. Um Tchau. beijo. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Tchau, boa noite.